Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num dos debates mais profundos da sociologia. A questão é aparentemente simples, mas as respostas são tudo menos isso. Como é que as nossas sociedades, tão gigantes e complexas, se conseguem manter de pé? O que é que impede o caos total? E, para dar um rumo à nossa conversa, podemos colocar a questão da seguinte forma. Será que a sociedade moderna é uma espécie de máquina que se autocorrige, a funcionar quase por conta própria? Ou é, no fundo, uma grande conversa, um diálogo que nunca acaba? É esta a tensão que vamos explorar. Para nos guiarem, temos dois verdadeiros pesos pesados do pensamento do século XX, Niklas Luhmann e Jürgen Habermas. Para Luhmann, a sociedade é um conjunto de sistemas, cuja principal missão é reduzir a complexidade do mundo. Já para Habermas, a sociedade é comunicação, uma busca permanente por entendimento. Como podem ver, são pontos de partida completamente opostos. Ora, o nosso roteiro é este. Primeiro, vamos olhar para estas duas visões da modernidade. Começamos com Luhmann e a sua ideia de sociedade-sistema. Depois, saltamos para Habermas e a sua preocupação com a comunicação. A seguir, colocámos-los frente a frente e, no fim, tentamos perceber porque é que este debate intelectual ainda hoje nos diz tanto. Muito bem, vamos então a Niklas Luhmann. A sua teoria é uma tentativa fascinante de explicar como é que a ordem social emerge num mundo que, à partida, nos parece avassaladoramente complexo. Para ele, a grande função da sociedade é mesmo essa, gerir a complexidade. O conceito-chave de Luhmann é o de sistema. O que é um sistema? Bem, é uma rede de comunicações que estabelece uma fronteira entre si e o ambiente à sua volta. Pensem, por exemplo, na economia ou no sistema de justiça. Cada um deles foca-se apenas naquilo que lhe é relevante e ignora todo o resto. É assim que tornam a complexidade do mundo, digamos, mais digerível. E como é que os sistemas fazem isto? Através de um processo que Luhmann chama de diferenciação. Ele identifica três tipos principais. Primeiro, a segmentação, que é a divisão em partes parecidas, como clãs ou tribos antigas. Depois, a hierarquização, em que as partes dependem umas das outras com base numa estrutura de controle, como no exército. E, finalmente, a mais importante para a nossa era, a diferenciação funcional. É aqui que a sociedade se divide em subsistemas especializados, cada um com a sua própria função. E atenção, estes sistemas não funcionam todos ao mesmo nível. No nível mais básico, temos os sistemas de interação, que acontecem no cara a cara, numa conversa. Ao nível intermédio estão os sistemas organizacionais, como as empresas ou as universidades, que coordenam atividades complexas. E no topo, no nível macro, temos os sistemas societais, que englobam a sociedade inteira e operam através de meios de comunicação, como o dinheiro ou o poder. E aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Como é que estes grandes sistemas funcionam? Cada um opera segundo um código binário, uma lógica interna que filtra o mundo inteiro. A economia, por exemplo, só entende uma coisa: pagamento ou não pagamento. A política funciona na base de poder ou não poder. A ciência na lógica do verdadeiro ou falso. É como se cada sistema falasse a sua própria língua e fosse surdo às outras. Este funcionamento leva-nos a um conceito que ele foi buscar à biologia, autopoiese, que significa, basicamente, auto-organização. Para Luhmann, os sistemas sociais são autopoéticos, ou seja, eles reproduzem-se a si mesmos. O sistema económico gera transações que geram mais transações. O sistema jurídico produz decisões legais que servem de base para novas decisões. Eles são como máquinas que se perpetuam a si próprias. E agora, o ponto mais importante de Luhmann, e talvez o mais contraintuitivo. Para ele, a solução para manter a sociedade integrada não é o consenso, mas sim mais diferenciação. É paradoxal, eu sei. Ao criar todos estes subsistemas especializados que dependem uns dos outros, a necessidade de termos todos os mesmos valores ou um consenso moral torna-se muito menos importante. A economia não quer saber se somos boas pessoas, só quer saber se usamos o dinheiro. É esta interdependência funcional que nos mantém a todos ligados. Bem, vamos agora virar completamente a página e entrar no mundo de Jürgen Habermas. Se Luhmann nos descreve uma máquina eficiente, Habermas lança um alerta. Para ele, a história da modernidade não é sobre eficiência, é sobre uma luta constante para proteger a comunicação humana genuína das forças impessoais do sistema. Habermas começa por distinguir dois tipos fundamentais de ação. Por um lado, temos a ação teleológica, que é estratégica e orientada para um objetivo. A sua racionalidade é instrumental, como atingir um fim da forma mais eficaz. Pense numa transação comercial. Do outro lado, temos a ação comunicativa, cujo objetivo não é o sucesso, mas sim o entendimento mútuo. A sua racionalidade é argumentativa, baseia-se na busca de consenso através do diálogo, como deveria acontecer num debate democrático. E esta distinção
leva-o aos seus dois grandes conceitos, o sistema e o mundo da vida. O sistema inclui a economia e a política, esferas que são coordenadas pelo dinheiro e pelo poder, onde reina a lógica instrumental. O mundo da vida, pelo contrário, é o nosso pano de fundo, o universo de significados que partilhamos, a esfera da família, da comunidade, onde a coordenação se faz através do entendimento e de normas sociais. E aqui está o grande drama da modernidade, na visão de Habermas, o que ele chama de colonização interna do mundo da vida pelo sistema. O que é que isto significa? Significa que a lógica do dinheiro e do poder começa a invadir esferas da vida que deveriam ser governadas pelo diálogo. Por exemplo, quando a educação passa a ser vista apenas como um negócio ou quando as nossas relações pessoais são geridas por uma lógica de custo-benefício. A comunicação genuína é esmagada pela estratégia. Habermas vai mais longe e liga diferentes formas de conhecimento a interesses humanos fundamentais. O nosso interesse em controlar a natureza leva ao conhecimento científico, o empírico, analítico. O nosso interesse em nos entendermos uns aos outros leva ao conhecimento interpretativo, o histórico hermenêutico. E, muito importante, o nosso interesse em nos libertarmos da dominação e da opressão exige um tipo de conhecimento crítico que não se limita a descrever o mundo, mas que nos ajuda a mudá-lo. Ok, agora que já conhecemos as duas perspectivas, está na hora de as pôr em confronto. O debate entre Luhmann e Habermas é um verdadeiro choque de titãs, um embate sobre a própria essência da sociedade moderna. A primeira grande divergência está na fundação. Para Luhmann, a sociedade é um sistema de comunicações. O que importa é a comunicação em si, não as pessoas por trás dela. Para Habermas isso é impensável. A sociedade baseia-se na interação entre pessoas, nos significados que criamos em conjunto no mundo da vida. Portanto, de um lado um sistema de operações, do outro um mundo de interação humana. Isto leva a uma diferença radical sobre o que deve ser a sociologia. Luhmann defende uma teoria puramente descritiva. O sociólogo, para ele, é como um cientista que observa de fora e descreve como os sistemas funcionam, sem julgar. Habermas rejeita isto por completo. Para ele, a teoria tem de ser crítica e normativa. Tem o dever de avaliar a sociedade e apontar caminhos para a emancipação. Não basta descrever, é preciso criticar. E claro, eles também discordam sobre o que significa ser racional. Para Luhmann, a racionalidade é sistémica. Cada sistema tem a sua própria lógica. O que é racional para a economia pode ser totalmente irracional para a ciência, e está tudo bem. Para Habermas, a verdadeira racionalidade é comunicativa. Ela nasce do diálogo, da força do melhor argumento, quando procuramos chegar a um acordo. Mas podemos perguntar por que é que este debate, te parece tão académico, nos interessa hoje? Interessa porque ele vai ao cerne de uma tensão que todos nós sentimos no nosso dia-a-dia. Ele liga a esta teoria aparentemente abstrata ao mundo real em que vivemos. O legado de Luhmann ajuda-nos a perceber a lógica autónoma e impessoal dos mercados globais, das burocracias ou dos sistemas de justiça que parecem ter vida própria. Por outro lado, o legado de Habermas dá-nos a linguagem para defender a importância do debate público, da democracia e da nossa necessidade de ligação humana contra essas mesmas pressões. A tensão que eles identificaram é a luta diária entre a eficiência funcional e a interação humana com significado. Este choque ficou bem patente num debate famoso em 1971. Habermas acusou Luhmann de reduzir a sociologia a uma espécie de cibernética social, uma teoria fria que ignora as pessoas. Luhmann, sem rodeios, respondeu que a proposta de Habermas era simplesmente ingênua, porque acreditava demasiado no poder do consenso e não percebia a imensa complexidade do mundo moderno. E assim ficamos com esta pergunta para refletir. O que está realmente a moldar o nosso futuro? A lógica fria e eficiente dos sistemas ou a força por vezes caótica do diálogo humano? Talvez a resposta não seja uma ou outra, mas a batalha constante entre as duas. Muito obrigado.